Casa tomada. Júlio Cortázar. Gostávamos da casa porque, além de ser espaçosa e antiga, ela guardava as lembranças dos nossos bisavós, do avô paterno, dos nossos pais, de toda a nossa infância. Acostumamo-nos, Irene e eu, a persistir sozinhos nela, o que era uma loucura, porque nessa casa poderiam viver 8 pessoas sem se estorvarem. Fazíamos a limpeza pela manhã, levantando-nos às 7 horas da manhã. E por volta das 11 horas, eu deixava os quartos para Irene repassar e ia para a cozinha. O almoço era ao meio-dia, sempre pontualmente. Gostávamos de almoçar pensando na casa profunda e silenciosa, e como a conseguíamos deixá-la limpa. Às vezes chegávamos a pensar que fora ela quem não nos deixou casar. Irene dispensou 2 pretendentes sem motivos maiores. E eu perdi Maria Esther pouco antes do nosso noivado. Entramos na casa dos 40 anos com a inexpressada ideia de que o nosso simples e silencioso casamento de irmãos era uma necessária clausura da genealogia assentada por nossos bisavós em nossa casa. Ali morreríamos algum dia. Preguiçosos e toscos primos ficariam com a casa e mandariam derrubá-la para enriquecer com os tijolos e o terreno. Ou melhor, nós mesmos a derrubaríamos com toda a justiça, antes que fosse tarde demais. Irene era uma jovem nascida para não incomodar ninguém. Fora sua atividade matinal, ela passava o resto do dia tricotando no sofá do seu quarto. Não sei por que tricotava tanto. Eu penso que as mulheres tricotam quando consideram que essa tarefa é um pretexto para não fazerem nada. Irene não era assim. Tricotava coisas sempre necessárias. Casacos para o inverno, meias para mim, chales e coletes para ela. Às vezes tricotava um colete e depois o desfazia num instante, porque alguma coisa lhe desagradava. Era engraçado ver na cestinha aquele monte de lã encrespada, resistindo a perder o seu formato anterior. Aos sábados eu ia ao centro para comprar lã. Irene confiava no meu bom gosto. Sentia prazer com as cores e jamais tive que devolver as madeixas. Eu aproveitava essas saídas para dar uma volta pelas livrarias e perguntar em vão se havia novidades de literatura francesa. Desde 1939 que não chegava nada valioso na Argentina. Mas é da casa que me interessa falar, da casa e de Irene, porque eu não tenho importância nenhuma. Pergunto-me, o que teria feito Irene sem o tricô? A gente pode reler um livro, mas quando um casaco está pronto, não se pode repetir sem escândalos. Certo dia, encontrei numa gaveta da cômoda chales brancos, verdes, lilazes, cobertos de naftalina, empilhados como num armarinho. Não tive coragem de perguntar o que ela pensava em fazer com eles. Não precisávamos ganhar a vida. Todos os meses chegava dinheiro dos campos que ia só aumentando. Mas era só o tricô que distraía Irene. Ela mostrava uma destreza maravilhosa e eu passava horas olhando suas mãos como puas prateadas, agulhas indo e vindo, indo e vindo, e 1 ou 2 cestinhas no chão onde se agitavam constantemente os novelos. Era muito bonito. Como não me lembrar da distribuição da casa?
A sala de jantar, lima sala com gobelins, a biblioteca e 3 quartos grandes ficavam na parte mais afastada, a que dava para a rua Rodrigues Pena. Somente um corredor, com sua maciça porta de mogno, isolava essa parte da ala dianteira, onde havia um banheiro, a cozinha, nossos quartos e o salão central, com o qual se comunicava nossos quartos e o corredor. Entrava-se na casa por um corredor de azulejos de Maiorca e a porta-cancela ficava na entrada do salão, de forma que as pessoas entravam pelo corredor, abriam a cancela e passavam para o salão. Havia aos lados as portas dos nossos quartos e na frente o corredor que levava para a parte mais afastada. Avançando pelo corredor, atravessava-se a porta de mogno e um pouco mais além começava o outro lado da casa. Também se podia girar à esquerda, justamente antes da porta, e seguir pelo corredor mais estreito, que levava para a cozinha e para o banheiro. Quando a porta estava aberta, as pessoas percebiam que a casa era muito grande, porque, do contrário, dava a impressão de ser um daqueles apartamentos que estão construindo agora. Mal dá para mexer-se. Irene e eu vivíamos sempre nessa parte da casa. Quase nunca chegávamos além da porta de mogno, a não ser para fazer a limpeza, pois é incrível como se junta pó nos móveis. Buenos Aires pode ser uma cidade limpa, mas isso é graças aos seus habitantes e não a outra coisa. Há poeira demais no ar. Mal sopra uma brisa e já se apalpa o pó no mármore dos cônsoles e entre os losangos das toalhas de macramê. Dá trabalho tirá-lo bem com o espanador. Ele voa e fica suspenso no ar um momento e depois se deposita novamente nos móveis e nos pianos. Lembrarei sempre com toda clareza, porque foi muito simples e sem circunstâncias inúteis. Irene estava tricotando no sofá do seu quarto, por volta das 8 da noite, e de repente tive a ideia de colocar no fogo a chaleira para o chimarrão. Andei pelo corredor até ficar de frente à porta de mogno entreaberta e fazia a curva que levava para a cozinha, quando ouvi alguma coisa na sala de jantar ou na biblioteca. O som chegava impreciso e surdo, como uma cadeira caindo no tapete ou um abafado sussurro de conversa. Também ouvi, ao mesmo tempo, um segundo depois, no fundo do corredor que levava daqueles quartos até a porta. Joguei-me contra a parede antes que fosse tarde demais. Fechei-a de um golpe, apoiando o meu corpo. Felizmente a chave estava colocada do nosso lado e também passei o grande fecho para mais segurança. Entrei na cozinha, esquentei a chaleira e quando voltei com a bandeja do chimarrão, falei para Irene. Tive que fechar a porta do corredor. Tomaram a parte dos fundos. Ela deixou cair o tricô e olhou para mim com seus graves e cansados olhos. Tem certeza? Assenti. Então teremos que viver deste lado. Eu preparava o chimarrão com muito cuidado, mas ela demorou um instante para retornar à sua tarefa. Lembro-me que ela estava tricotando um colete cinza. Eu gostava desse colete. Os primeiros dias pareceram-nos penosos, porque ambos havíamos deixado na parte tomada muitas coisas de que gostávamos. Meus livros de literatura francesa estavam todos na biblioteca. Irene pensou numa garrafa de esperidina de muitos anos. Frequentemente, fechávamos alguma gaveta da cômoda e nos olhávamos com tristeza. Não está aqui. E era mais uma coisa que havíamos perdido no outro lado da casa.
Porém, também tivemos algumas vantagens. A limpeza simplificou-se tanto que, embora levantássemos bem mais tarde, às 9h30, por exemplo, antes das 11 horas já estávamos de braços cruzados. Irene foi se acostumando a ir junto comigo à cozinha para preparar o almoço. Depois de pensar muito, decidimos isto. Enquanto eu preparava o almoço, Irene cozinharia os pratos para comermos frios à noite. Ficamos felizes, pois era sempre incômodo ter que abandonar os quartos à tardinha para cozinhar. Agora bastava pôr a mesa no quarto de Irene e as travessas de comida fria. Irene estava contente, porque sobrava mais tempo para tricotar. E eu andava um pouco perdido por causa dos livros. Mas para não afligir minha irmã, resolvi rever a coleção de selos do papai. E isso me serviu para matar o tempo. Divertia-nos muito, cada um com suas coisas, quase sempre juntos no quarto de Irene, que era o mais confortável. Às vezes Irene falava: "Olha esse ponto que acabei de fazer, ele parece um trevo?" Um instante depois, era eu que colocava na frente dos seus olhos um quadradinho de papel para que olhasse o mérito de algum selo. Estávamos muito bem. E pouco a pouco começamos a não pensar. Pode-se viver sem pensar. Quando Irene sonhava em voz alta, eu perdia o sono. Nunca pude me acostumar a essa voz de estátua ou papagaio, voz que vem dos sonhos e não da garganta. Irene falava que meus sonhos consistiam em grandes sacudidas, que às vezes faziam cair o cobertor ao chão. Nossos quartos tinham um salão no meio, mas à noite ouvia-se qualquer coisa na casa. Ouvíamos nossa respiração, a tosse, pressentíamos os gestos que aproximavam a mão do interruptor da lâmpada, as mútuas e frequentes insônias. Fora isso, tudo estava calado na casa. Durante o dia, eram os rumores domésticos, o roçar metálico das agulhas de tricô, um rangido ao passar as folhas do álbum filatélico. Na cozinha e no banheiro, que ficavam encostados na parte tomada, falávamos em voz mais alta ou Irene cantava canções de ninar. Numa cozinha, há bastante barulho de louças e vidros, para que outros sons irrompam nela. Muito poucas vezes permitia-se o silêncio. Mas quando voltávamos para os quartos e para o salão, a casa ficava calada e com pouca luz. Até pisávamos devagar para não incomodarmos. Creio que era por isso. À noite, quando Irene sonhava em voz alta, eu logo ficava sem sono. É quase repetir as mesmas coisas, menos as consequências. Pela noite, eu sinto sede. E antes de ir para a cama, eu disse a Irene que ia até a cozinha pegar um copo d'água. Da porta do quarto, ouvi barulho na cozinha. Ou no banheiro. A curva do corredor abafava o som. Chamou a atenção de Irene, minha maneira brusca de deter-me. E veio ao meu lado sem falar nada. Ficamos ouvindo os ruídos, sentindo claramente que era deste lado da porta de mogno, na cozinha e no banheiro ou no corredor mesmo, onde começava a curva, quase ao nosso lado. Sequer nos olhamos. Apertei o braço de Irene e a fiz correr comigo até a porta-cancela sem olhar para trás. Os ruídos se ouviam cada vez mais fortes, porém surdos nas nossas costas. Fechei de um golpe a cancela e ficamos no corredor. Agora não se ouvia nada. Tomaram essa parte, falou Irene. O tricô pendia das suas mãos e os fios chegavam até a cancela e se pendiam debaixo da porta. Quando viu que os novelos tinham ficado do outro lado, soltou o tricô sem olhar para ele. Você teve tempo para pegar alguma coisa? Perguntei inutilmente.
Não. Nada. Estávamos com a roupa do corpo. Lembrei-me dos 15 mil pesos deixado no armário do quarto. Agora já era tarde demais. Como ainda ficara com o relógio de pulso, vi que eram 11 da noite. Enlacei com meu braço a cintura de Irene e saímos assim à rua. Acho que ela estava chorando. Antes de sair, senti pena. Fechei bem a porta da entrada e joguei a chave no ralo da calçada. Não fosse algum pobre diabo ter a ideia de roubar e entrar na casa a essa hora e com a casa tomada.